Em nossa aula de hoje, vamos abordar o assunto da colisão entre os corpos, ou choque mecânicos, que são quando temos dois objetos que fazem uma força um no outro, ou seja, é quando há uma colisão entre esses corpos. E sempre que há uma colisão, nós temos que lembrar na nossa aula anterior que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Tudo bem? Meus queridos, estas colisões elas podem ser classificadas em três tipos: a colisão elástica, a colisão parcialmente elástica e a colisão inelástica. Entretanto, pessoal, alguns professores ou livros didáticos conceituam como parcialmente inelástica e perfeitamente inelástica. Entende-se que elástica é quando há uma conservação desta energia e os corpos ficam separados após a sua colisão. E a parcialmente elástica, elas continuam ainda separadas após a colisão, porém há uma dissipação dessa sua energia, melhor dizendo, uma dissipação parcial da energia. Já a perfeitamente inelástica entende-se como algo que não se estica, ou seja, é quando há o contato entre esses dois corpos e eles saem juntos. Melhor dizendo, meus queridos, é quando esses corpos saem grudados um no outro. Vamos entender isso melhor? Vem comigo. A primeira coisa que nós vamos discutir é uma colisão elástica. É onde nós temos uma conservação da energia. Veja a nossa figura, que nós temos uma esfera de massa 1 e velocidade 1 e uma segunda esfera que está se deslocando de massa 2 e V2. Em um certo momento, meus queridos, essas esferas vão se chocar. E após a colisão entre esses corpos, elas passarão a ter novas velocidades, de tal forma que o seu módulo vai depender do tipo de colisão. E para este nosso exemplo, nós estamos levando em consideração uma colisão elástica. E também depende da massa desses corpos, tudo bem? Que fique bem claro isso para vocês. Vejam que após o choque, eles vão ter novas velocidades, onde eu vou chamar de V2' e o V1'. Então, nós temos um movimento antes da colisão e, no segundo caso, um movimento depois da colisão, ok? Sendo assim, nós temos que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Isso é uma conservação do ponto de vista vetorial, ok? Sendo assim, nós temos que quem é quantidade de movimento? Nós trabalhamos, que é a massa vezes a velocidade. Substituindo, nós vamos ter que a massa 1 vezes a velocidade 1 mais a massa 2 vezes a velocidade 2, antes da sua colisão. Isso é igual, após a colisão, a massa 1 vezes a velocidade 1' mais m2 vezes v2'. Logo, para esta situação, nós vamos ter uma conservação da quantidade de movimento e uma conservação da sua energia. É o que eu estou discutindo muito a respeito desta aula. Estou falando muito da conservação da energia, certo? Ou seja, a energia cinética antes é igual à energia cinética depois. E lembrando que a energia cinética é uma grandeza escalar. Isso é um fato. Sendo uma grandeza escalar, a sua direção e o sentido não é importante. Vamos se dizer nestes termos. Tudo bem? Vamos para o nosso segundo tipo de colisão, ou seja, a colisão parcialmente elástica ou parcialmente inelástica. O que isso significa, meus jovens?
Significa que no momento da colisão, nós temos uma conservação da energia. Porém, após o choque, não há uma conservação da energia. Então, nós temos um corpo de massa 1 e velocidade 1 e um corpo 2 de massa 2 e velocidade 2. Depois da colisão, eles vão estar se deslocando com velocidade da qual nós não sabemos, onde nós vamos chamar de velocidade 1' e velocidade 2'. Meus queridos, ainda vou continuar afirmando para vocês que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Vamos representar da mesma forma que nós apresentamos para a colisão elástica, ou seja, a massa 1 vezes a velocidade 1 mais a massa 2 vezes a velocidade 2, isso antes da colisão, é igual a massa 1 vezes a velocidade 1' mais a massa 2 vezes a velocidade 2'. Volto a repetir, V' corresponde após o choque entre esses corpos, tudo bem? Chama a atenção de vocês aqui também para repetir esses nomes, tanto da massa quanto da velocidade, pois assim você vai memorizar de tanto ficar repetindo, ok? Uma estratégia que eu dou para vocês. Vejam que o que fizemos para a colisão elástica é a mesma coisa que nós fizemos para a inelástica. Mas, então o que há de diferente entre eles? Te falo, meu jovem, a diferença entre esses dois fenômenos está após a sua colisão. É que após a colisão, o choque entre esses dois corpos, a energia cinética antes será maior do que a energia cinética depois. Ou seja, para uma colisão parcialmente inelástica, haverá uma dissipação de energia maior. Uma parte dessa energia será transformada em outras formas de energia que não podemos reutilizar, ok? Um exemplo disso é que toda colisão ela é acompanhada por um som. Então, parte dessa energia sendo dissipada está na forma de uma energia sonora. E quase sempre numa colisão existe um trabalho de deformação. Melhor dizendo, estes corpos durante algum tempo, a sua colisão, eles podem se deformar e isso requer uma energia para se voltar ao seu estado natural. Em muitos casos, também ocorre um aquecimento. Sendo assim, nós temos uma dissipação por uma energia térmica. Como haverá uma dissipação de uma energia, parte da energia cinética será transformada em outras formas de energia que nós não podemos reutilizar. Que fique bem claro isso, viu? E é por esta razão que nós dizemos que a energia cinética antes ela é maior do que a energia cinética após a sua colisão, porque houve essa perda, como foi o exemplo aí do som térmico, do trabalho e etc. Existem N fatores que influenciam nessa perda, ok? E por último, meus jovens, nós vamos falar da colisão inelástica ou perfeitamente inelástica. Para esta ocasião, nós vamos pegar um exemplo bem clássico, onde nós temos um corpo que está em repouso e ele vai receber um projétil. E esse projétil vai simplesmente se alojar dentro deste corpo. Ou seja, ele vai penetrar neste bloco e depois eles vão continuar juntos. Podemos generalizar para este caso que toda vez que tem uma colisão da qual ele vai entrar, ou seja, permanecer em contato com um outro corpo, ele será perfeitamente inelástico, ok? Podemos afirmar isso. Após eles se colidirem, eles vão se deslocar com a mesma velocidade. Ou seja, vão se deslocar junto.
Então, nós podemos novamente dizer que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Lembrando, quantidade de movimento antes corresponde a massa 1 vezes a velocidade 1 mais a massa 2 vezes a velocidade 2. Isso é igual, após o choque, o contato entre eles, como os dois corpos saem juntos, nós fazemos a soma das suas massas, ou seja, a massa 1 mais a massa 2 vezes velocidade 2 linha. Como estão no mesmo corpo, eles terão a mesma velocidade. Ou seja, muito simples isso, né, pessoal? Neste caso, nós também teremos uma dissipação da energia, de tal forma que a energia cinética antes é maior do que a energia cinética depois. Meus queridos, comparando uma colisão inelástica e uma colisão perfeitamente inelástica, é que a dissipação de energia na colisão perfeitamente inelástica, ela será maior em comparação a uma colisão inelástica. Portanto, para esta ocasião, nós podemos dizer que ele terá uma maior dissipação de energia, tudo bem? Pessoal, temos ainda outras formas elaboradas de se resolver problemas que envolvem colisões. Normalmente, para esses casos, que envolve o coeficiente de restituição. Vamos entender isso. Este coeficiente de restituição, ele está relacionado a um tipo de colisão, de tal forma que nós podemos calcular pela razão entre a velocidade de afastamento, melhor dizendo, a velocidade relativa de afastamento, dividido pela velocidade relativa de aproximação. Sendo assim, antes da colisão, eles estão se aproximando e depois, provavelmente, estarão se afastando, pessoal. Então, o módulo dessa velocidade relativa de afastamento e de aproximação é a razão em que nós chamamos de coeficiente de restituição. Podemos apresentar da seguinte maneira, onde o coeficiente de restituição é igual a VB' menos VA', em relação a dois corpos, corpo A e um corpo B. Após a sua colisão, o linha é depois, não é isso? Dividido pela velocidade de A menos a velocidade de B. Temos algumas características para isso. Vejam bem, se o coeficiente de restituição for igual a 1, significa que teremos uma colisão do tipo elástica. Ou seja, é uma colisão que haverá uma conservação da energia. Agora, se o coeficiente de restituição for maior do que 0 e menor do que 1, será uma colisão parcialmente inelástica. Portanto, nós temos uma dissipação de energia conhecida como parcialmente inelástica. Tudo bem? E se o coeficiente de restituição for igual a 0, pessoal, para que isso aconteça, a velocidade após o choque, que é a velocidade VB', tem que ser igual a VA'. É a única forma de isso acontecer. E isso significa que eles estarão se deslocando junto com a mesma velocidade. E para este caso, nós chamamos de colisão perfeitamente inelástica, ok? Meus jovens, quando o exercício aparecer o coeficiente de restituição, você vai ter que utilizar esta expressão, onde o coeficiente de restituição é igual a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação, ok? Fiquem atentos a esta situação. Eu fico por aqui, agradeço por ter assistido a nossa aula e peço que deixe o seu like. E se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ajude ele a crescer, mandando o link para outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.